Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Balbino. Estamos no episódio 17 da terceira temporada. É episódio que não acaba mais, graças a Deus. Pedi desculpa pra galera, na verdade, porque a semana passada a gente não conseguiu gravar devido à logística, né? Cada vez mais difícil, a gente não conseguiu gravar. Mas nessa semana, 18 de maio, né? Hoje tá indo ao ar o episódio 17, que a gente contempla hoje a terceira parte do SDL. A gente vai falar sobre Defining Metrics and Compliance Reporting e tem 2 episódios hoje, então já corre lá pro quarto também, a parte 4, né, que vai estar no ar na sequência. Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho que lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. Link da Nova 8, distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube. Bom, e aí, jovens, vocês estão bem? Dá um oi pra galera, né? Não gravamos semana passada, fiquei com saudade. Não tão bem quanto você, mas gostaria, né? Mas tá tranquilo. Mas, salve pessoal, beleza? Fiquei melhor com a distância desses caras aqui. Nossa, isso porque a gente, querendo ou não, a gente já trabalha junto, então acaba se falando todo dia, né? Então não muda porra nenhuma, né? A gente só ficou longe da galera, na verdade. Mas enfim. Exatamente. Bom, estamos de volta então, vamos lá, vamos falar sobre o episódio, a parte 3 hoje do SDL, né? Que é Define Metrics and Compliance Reporting. Que é um negócio que eu acho muito interessante, cara. Eu acho que eu até fiz uns vídeos no canal essa semana falando sobre isso, né? Sobre o tema. E eu acho que é um dos erros mais comuns, assim, que acontece quando o pessoal quer implementar segurança. É não ter métricas. Ou não ter a parte que seria o compliance, né? O que você aceita, o que você define como mínimo ali para sua segurança, né? Então acho que isso é um ponto muito importante que a gente vai discutir hoje. Puxando essa discussão, eu queria perguntar para os meninos aí. Onde vocês já trabalharam, né? Ou quais eram os modelos? Tentem puxar na memória de vocês aí, ou como é que vocês gostariam que isso fosse, né? Você acha que é legal uma empresa ela tem que definir isso, né? O próprio SDL sugere, mas tipo assim, eu vou lá e eu vou fazer um deploy do meu software. Eu faço de qualquer jeito, no sentido de, tá funcionando, tá no ar. Ou vocês acham que tinha que ter, por exemplo, um quality gate? Ah, não, cara, eu não vou subir se tiver X vulnerabilidades altas, ou eu não vou subir se tiver um erro assim na ferramenta tal que eu defini. Então, algumas políticas, algumas normas, né? Como é que é o passado de vocês sobre isso? Acho legal quando você fala isso. Sempre vem aquela visão de qual que é o ideal e qual que é o mundo real. Então a gente sempre vê ali o ideal como a gente já ter a coisa funcionar por requisitos, né? Você não precisa ter um quality gate, security gate para conseguir andar. Só que no mundo real não funciona assim, né? Geralmente você vê que introduzir a cultura de segurança é bem difícil. Então, a gente sempre tá falando sobre, tipo, quando não é pelo amor, é pela dor. Então, geralmente você tem essa necessidade de você colocar alguma coisa para travar, para bloquear, para impedir que você leve seu código para frente, justamente para garantir isso, né? Isso aí, cara. Uma das coisas também que, assim, tentando puxar de memória, as 2 únicas empresas onde eu trabalhei que tinham alguma coisa relacionada a KPIs, algumas métricas de segurança, foi a minha empresa anterior e a atual da Nova 8, né? São os únicos lugares onde eu vejo realmente utilizando KPI. Teve uma outra empresa aí que deu uma passada, que a gente desligava até log, então não dá pra falar que a gente tinha alguns KPIs ou alguma coisa do gênero, né? Então, mas isso assim mesmo, puxando de memória, os lugares que eu passei foram a última e agora, né? Boa. Eu realmente tive alguma coisa. Boa, eu lembro que eu trabalhei... Pode falar, manda aí. Não, manda aí. Eu ia falar que eu venho de cenários extremos, né? Eu venho de cenários que a maior parte das empresas anteriores não tinha nada, e essa eu sou a pessoa responsável por ajudar a garantir que isso aconteça. Então, eu tô vendo esses extremos. Então, eu sei, eu vim da pior forma. Então, eu sei como não fazer. Daí, estudando, né, aprendendo, eu sei como fazer. Então, eu sei o que pode ser causado se você não garantir que isso seja feito. E as ferramentas que a gente pode usar, né? Então, é bem interessante isso, porque como a gente lidar com vários clientes, a gente vê vários cenários diferentes para isso, né? E alguns funcionam, alguns rolam com
dependendo da maturidade do cliente, né? Dependendo da empresa ali, se ela tem uma maturidade um pouquinho mais elevada ali sobre segurança, você vê a coisa acontecer. Mas a maior parte das vezes a gente vê você forçando algo dentro de uma pipeline, dentro de um conjunto de regras para garantir, né, que isso vai acontecer. Boa. Acho que isso é comum da gente que passou no mundo do desenvolvimento. Pra mim foi a mesma coisa, cara. Eu trabalhei em empresa que não tinha porra nenhuma, simplesmente sobe e tá tudo certo. E em compensação, trabalhei em empresas que tinha muita dessa parte de compliance. Então, por exemplo, você não podia fazer um deploy sem ter um scan do SAST. Então, pelo menos tinha que ter um scan, não precisava estar corrigido. Trabalhei em outra que você depois que você fez o scan, você tinha que corrigir todas as vulnerabilidades altas e críticas. Não podia fazer deploy se tivesse vulnerabilidade alta e crítica. Você vê isso acontecer em empresa tipo do setor financeiro, geralmente, né? Sim, normalmente setor financeiro. Os outros mercados esquece, cara. Turismo, logística que eu trabalhei, marketing, esquece. E trabalhei naquela que era assim, era definido isso por time. Aqui a gente tá falando um pouquinho da parte de compliance, né, vamos dizer assim. Então, alguns times tinham definido, cada time tinha definido a sua política, o que era aceito e o que não era. E cheguei a trabalhar numa empresa que era por produto. Né, no produto digital X tinha algumas políticas, algumas dessas métricas e políticas. No produto Y não tinha nada, sobe e tá tudo certo. Então, passei por, acho que, vários mundos aí. E hoje eu tô nessa fase, exatamente o que você falou, né? De ajudar a garantir que isso aconteça, explicar como fazer isso da melhor forma. E acho que esse episódio vai servir um pouco para isso, né? Pra galera entender essa parte de métricas e compliance reporting. Inclusive, o que o pessoal talvez não esteja entendendo ainda do episódio, né? O exemplo mais clássico sobre isso é a famosa quebra da esteira. Então você roda a sua esteira lá e manda fazer um scan no sonar, um exemplo clássico, né? Se o sonar não retornar nota A, pelo menos nota A lá do seu projeto, no Quality Gate, você quebra a pipeline. Então é exatamente isso, né? O Define Metrics e Compliance Report. É o mínimo que você aceita de segurança, né? No nível de qualidade de segurança, para os seus produtos ou no seu processo. Então, talvez que a galera mais conheça, mais comum, seja a famosa quebra de build ou quebra de pipeline. E aí, dos clientes que a gente trabalha, das empresas que eu conheço, eu diria que isso é 50-50, o famoso 50-50. Alguns já têm essa quebra de pipeline, quebra de esteira, de acordo com algumas métricas de vulnerabilidades, por exemplo. E aí, pegando o exemplo do Checkmarx, né? A gente está sempre falando de Checkmarx aqui, nossos parceiros. Com o plugin lá do seu Jenkins ou do seu Azure DevOps, por exemplo, você vai lá e configura. Cara, eu quero que quebre a pipeline se tiver mais de 5 vulnerabilidades altas, ou médias, ou baixas, enfim. Isso é facilmente configurável. E é um negócio que você ajuda literalmente a ajudar nessa... Ajudar não, né? Você ajuda a introduzir essa parte de cultura na galera. Porque se você falar assim, cara, é o seguinte... você tem que codar e desenvolver, seguir esse treinamento, seguir essa boa prática, porque senão quando você chegar lá na sua entrega, você vai ser barrado. Então, você antecipa essa dor, né, cara? Para você não ser barrado lá na frente, você já começa a seguir as boas práticas, porque a pipeline vai quebrar. Então, você começa a introduzir essa cultura de certo modo. E aí, eu lembro que algumas empresas que eu fiz isso, a gente não fez isso de uma vez. Assim, cara, agora, de hoje para amanhã, começa a quebrar as pipelines. Não. Mas, assim, fazia o primeiro scan. A aplicação tinha 1000 vulnerabilidades, então a pipeline ia quebrar se tivesse mais de 1000. Então, ou seja, você garantia que o cara não ia criar mais vulnerabilidades. Não ia ter 1001. Né? Não ia piorar o cenário, mas ia manter do jeito que estava. Então, conforme ia corrigindo, você ia reduzindo o seu gate. Então, cara, corrigiu até 800 agora. Então, a pipeline quebra em 800. Até você chegar num aceitável, né? ou na utopia de falar, cara, 0 vulnerabilidades altas, por exemplo, né? Médias e baixas, pode ir para um ciclo de gestão e tudo mais. Enfim, só para dar uma introduzida maior aí. Isso daí é uma abordagem bem, bem interessante, porque geralmente você vê a resistência, e uma resistência bem grande, né? Quando você fala de mexer na pipeline. Então, quando você fala que o cara tá entregando, faz 3 builds por dia, aquele projeto lá, para fazer entrega para produção. E de repente você começa a falar que ele não pode subir mais por conta de vulnerabilidade, né? Por scan, você vai mexer diretamente com o negócio. Então, se o negócio ele tá esperando, se ele tem essa agilidade, tá acostumado, cara, vai encontrar resistência muito grande e acaba vendo as áreas se chocarem ali. Então, o cara vai querer te bloquear, vai falar que segurança não presta, então você acaba trazendo problema. E essa abordagem é bem interessante, porque eu já vi acontecer várias vezes, inclusive sempre que quando o cliente questiona sobre isso, eu passo essa visão. Cara, vamos nivelar por aqui, nivelar o que vocês têm hoje, para continuar rodando tudo que vocês têm, e a partir daqui não se pode criar mais nada novo. E daí de tempos em tempos você faz essa revisão e vai, né, aumentando a régua ali, você vai melhorando a régua.
Cara, bem interessante. O que eu queria falar ali, de juntar, é que esse tema de hoje aqui, né, de definição de métrica e o compliance report, ela tá diretamente ligada ao tema do episódio passado, que era, a gente estava falando sobre definir os requisitos de segurança. Então, durante esse processo que a gente está passando passo a passo, após você definir os requisitos de segurança, agora você vai garantir que ele vai ser aplicado. Então, esse é o momento, né? É disso que a gente está tratando aqui agora. Sim. E daí é o que a gente vem falando em vários episódios, até antes dessa série, que não adianta nada, tipo, você saber o que tem que ser feito se você não colocar de fato para funcionar, né? E acho que esse é o momento que você começa a colocar isso. Boa. Fala aí, Marcos, você ia falar? Não, eu ia falar que essa parte de subir na régua, né, conforme vai ajustando os projetos, é uma coisa que durante as POCs ali, conforme a gente tá com os clientes, eles fazem essa pergunta, cara, como que eu vou quebrar o build? Eu falo, cara, eu não recomendo comprar e já quebrar o build, já começar de cara. A cultura da sua empresa não tá preparada para isso, seus desenvolvedores não estão preparados para isso, e o pior, suas entregas ali vão demorar muito mais que o normal. Você vai acabar tendo problemas aí de top-down para tirar fora essa quebra de build, ou até tirar o SASH ali, que eles não vão assimilar que é só uma função, vão assimilar que é o SASH inteiro. Então, toda a cultura da empresa tem que estar preparada para fazer esse tipo de ação, que é a quebra de build, né? Não adianta chegar e falar, comprei um SASH, vou quebrar o build agora. Plau. Não, tem um estudo por trás, e de pouco a pouco você começa quebrando solo e médium, depois começa quebrando high, ou vice-versa. Mas depois de um período que já tá ali, já tá rolando, você já sabe o status de cada aplicação. Boa. Fala aí, Rodrigo. Daí eu vou levantar a questão aí. Então, qual seria a melhor abordagem para a gente começar a fazer essas definições de métricas e report de compliance? Mano, é o que eu sempre falo. Aliás, até dei um spoiler um pouco antes, né? Acho que, na minha visão, a melhor abordagem de você começar a fazer isso, essa parte de compliance, de estabelecer o seu mínimo, na verdade, são vários momentos durante o ciclo de desenvolvimento como um todo. Você tem lá a fase de design, arquitetura, requisitos, até a parte de código, né? A parte de teste, deploy, enfim. Então, em vários desses momentos, você precisa definir isso. Porque se você deixar para fazer só na parte de entrega, na parte de verificação, na verdade, então assim, se terminou o seu software, você vai testar. Ou durante o seu desenvolvimento, você vai testando essas partes. Na hora que você está testando, você já tem um pós-trabalho, você já desenvolveu. Então, a tendência de ter coisas erradas ali ou problemáticas é grande, naturalmente. Então você vai ter que barrar, vai ter sempre esse if no seu fluxo que você vai ter que enfim, vai ter que ficar validando, barando e ter que voltar. Então não é o mundo ideal. O que eu sugiro? E aí a gente tá falando do SDL justamente por isso, né? No episódio anterior ele fala Define Security Requirements. Então quando você pensa nos seus requisitos de segurança antes do desenvolvimento, você vai lá, implementa seus requisitos, depois você garante que eles vão ser testados, validados, implementados. Mas eles foram definidos antes de você desenvolver. Então a tendência de você desenvolvê-los é maior do que você nem ter pensado neles. Então o grande ponto aqui é esse. Agora, pensando só em validação, pegando esse gancho do que a gente falou de quebra de build e tudo mais, eu acho que o foco é o seguinte. Como o Marcos bem colocou, né? Quebrar o build de uma vez, chegar assim, agora quebra o build, acabou, não vai funcionar mais nada, não rola. Então, o ideal é que a gente faça exatamente isso que o Marcos comentou. Cara, vamos treinar a galera, vamos explicar pro pessoal, bonitinho, como é que faz, depois a gente começa a quebrar o build. E essa pergunta que o Rodrigo trouxe também foi muito legal, de um cliente, né? Cara, como é que eu introduzo isso? E aí sim vale esse cenário. Cara, faz um scan primeiro. Você nunca fez SASH? Não. Legal. Então vamos fazer o primeiro scan da sua aplicação. Vamos. Fez o primeiro scan, entendeu o mundo que é. Cara, a aplicação tá simples, tem X vulnerabilidades, a aplicação tá arregaçada de vulnerabilidade. O seu threshold já é esse. Porque se você olhar do ponto de vista de segurança, você já está ruim. Então o que você tem que fazer daqui pra frente? Não piorar. Eu acho que é o primeiro ponto. Fazendo as minhas analogias, né? Chega um cara no hospital lá com hemorragia, né? Ou com dor.
primeiro objetivo do pronto-socorro é parar a dor, ou estancar o sangramento, né, hemorragia e tal, é resolver aquilo que é mais crítico, né? Então, nesse caso cara, você não vai criar mais vulnerabilidade. Então, vamos criar, você escaneou aqui, você tem 200 vulnerabilidades, o seu threshold é 200. Você não vai criar 201, 202, enfim. Então, vamos estancar o sangramento aqui. Depois é o processo de healing, processo de cura, né, no hospital. Então você chegou lá com um sangramento, o cara estancou o sangramento, deu uma dor, estabilizou o seu quadro geral, agora vamos tratar a causa raiz, naturalmente. Então agora o que a gente faz? Vamos começar a trabalhar nas correções de vulnerabilidades. E aí você vai endereçar para o cara lá um processo de gestão de vulnerabilidades, achar as vulnerabilidades, levar para corrigir, medir essa correção, aí já vou falar um pouquinho das métricas, né? Mas aí você vai começar o healing, e aí esse healing automaticamente ajuda você a subir sua régua. Então você estava com 200 vulnerabilidades antes no seu threshold, vai para 150, 100, 50, até você chegar num nível ali que você fala, cara, isso aqui é o padrão, não pode ter mais, zero é muito difícil, mas não pode ter, eu sempre brinco do 3, 5, 10. Então são 3 vulnerabilidades altas ou críticas, 5 médias e 10 baixas. Esse é um threshold padrão que eu inventei na minha cabeça e foda-se, é isso. Eu acho que é um número aceitável. E quando a gente fala de métricas, aí é você coletar KPIs disso tudo. Então estamos focando muito no SAST aqui para ficar mais fácil, mas imagine o SAST, o SCA, o seu IASH, o seu DASH, o seu Pentest, o seu Infrastructure as a Code, o seu scan de malware, o seu scan de qual que é o outro lá que é de container. Então, de tudo isso, você tem que gerar indicadores do quê? Cara, quantos scans eu tenho por dia, ou por build, ou deploy? Quantas vulnerabilidades tem por cada uma dessas camadas? Cara, o meu SCA tá pegando muito mais vulnerabilidade do que o meu SAST. Então eu vou focar a galera em falar sobre container, por exemplo, vai direcionar meus treinamentos, vai direcionar tudo isso. Porra, o meu scan de container tá pegando muito problema. Então, cara, vamos focar a galera em Docker container lá, no Dockerfile, nos padrões, como é que tem que escrever código ali, como é que tem que montar imagem, quais são os best practices e tudo mais. Então esses KPIs, aí a gente tá falando de métricas, agora compliance, né, de você validar, agora os KPIs, métricas. É você coletar informação de tudo isso, centralizada, também não adianta você... Uma hora você vai no SAST buscar informação lá, outra hora você vai no DAST buscar informação lá, não faz sentido. Então você consolidar tudo isso e falar, cara, o projeto no aplicativo mobile aqui, de todas essas fases de teste, verificação, enfim, quais são os meus indicadores? Porque isso vai te dar visão se o seu AppSec está funcionando. Cara, o pessoal tá fazendo threat modeling legal, porque tá implementando os requisitos de segurança e tá na hora de validar, tá tudo implementado. Pô, legal, você tem menos vulnerabilidades, menos problemas, menos correção, menos retrabalho. Cara, se não tá rolando o threat modeling lá atrás, que a gente vai falar no próximo episódio, você vai ver que vai ter mais vulnerabilidades introduzidas naturalmente, porque ninguém pensou nisso, menos requisitos de segurança, mais tempo lá na validação, porque faltou coisa, então vai ter mais retrabalho e tudo mais. Consequentemente, mais inseguro, porque você não pensou nessas questões. Então esse ciclo, e aí eu acabei falando bastante aqui, peço desculpa aí pros meninos, esse ciclo, cara, de AppSec como um todo, e a gente resolveu fazer a série do SDL para isso, porque são 12 etapas aqui que vai explicar cada uma delas. Olha só como a gente tá no número 3 ainda e já tem um monte de coisa pra gente fazer. Porque se você não fizer essa definição exata de quais são os mínimo aceitável de segurança e de qualidade na sua aplicação e coletar informação sobre isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, Cássio, e queria aproveitar também que tem algumas aplicações aí no mercado, como Checkmarx, por exemplo, que tem uma barrinha de risk score, que ajuda bastante a definir o quanto em risco está a sua aplicação, para você saber qual aplicação que você deve dar prioridade na correção, como que ela está ali, o cálculo dela, né, de 0 a 100, ali, quanto você está correndo de risco. E o risco, pessoal, só para entender, não é só a vulnerabilidade alta que aumenta risco, tá? A vulnerabilidade média e baixa também aumenta. Óbvio que a vulnerabilidade alta aumenta mais essa barrinha, mas é um guia para você saber por onde você vai começar, para você ter essa noção. Pô, por onde eu começo? Por onde está com o maior risco, né? Então isso eu tento sempre passar para os clientes, né, pessoal. Cara, filtra aqui a barrinha de risco, vê qual é a sua aplicação que está pior nos casos, começa por ela e começa a implementar ali tanto os Quality Gates, Security Gates, para você começar a tratar essa aplicação e ir descendo ali para as que estão com menos riscos ali agregados. Boa, cara. Conversa assim, pessoal. Esse aí foi um bom exemplo de KPIs, né, de métricas, porque normalmente a galera tá sempre olhando para vulnerabilidade. Tem vulnerabilidade alta, vulnerabilidade crítica, e às vezes o risco de uma vulnerabilidade média pro seu negócio, ele é maior do que uma vulnerabilidade alta.
E aí é o clássico exemplo, você tem lá um SQL Injection, que normalmente, tecnicamente, ele é alto, é classificado como alto na sua aplicação. E aí você fala, putz, tem um SQL Injection aqui no código, cara, mas é numa aplicação besta, numa tabela nada a ver, no banco nada a ver, que não tem informação sensível, que se acontecer aqui, o risco é baixo, né? O impacto para mim é baixo. Em compensação, tem um heap inspection lá, que tem a ver com a memória do servidor, e aí nesse heap inspection tem dado sensível, por exemplo. É uma vulnerabilidade média, porque você precisa ter acesso à máquina, né? Ou às vezes até baixa, dependendo do contexto, porque você precisa acessar a máquina, acessar a rede, fazer um dump da memória para chegar nessa informação. Só que aí é aquela, se chegar, fudeu. Aí tá a chave do cofre da empresa, sabe? Que tá lá armazenada, coisas do tipo. Então, olhar só para a vulnerabilidade em si não te ajuda muito, né? Que é o que até você tinha comentado sobre o CVSS, o score da vulnerabilidade, isso ajuda muito a qualificar cada uma. Mas essa métrica que você falou do risk score, né, é sensacional, porque aí o cara olha a ferramenta, né, que ele estiver usando, no caso do Checkmarx tem isso. Opa, essa aplicação aqui ela tem 10 vulnerabilidades e o risk score dela é 80. Essa outra aqui ela tem 20 vulnerabilidades, mas o risk score dela é 60. Então eu vou focar na que tem mais risco para mim, porque, né, você pode definir isso também parametrizado lá, porque ela pode ter mais impacto se você tiver um problema. Então acho que isso aí, como métrica, é um negócio sensacional. Bem lembrado desse ponto. Muito bom. Então, outra coisa também que eu gosto de falar pro pessoal é que, assim, não fique preso à interface da aplicação. Quase todas as aplicações hoje no mercado, bem dizer todas, têm APIs, onde você pode usar um Kibana, um Elasticsearch da vida, e montar seus próprios dashboards, seus próprios KPIs, para você ter uma noção melhor do seu ambiente. Não ficar preso só aquele dashboard bonitinho que a ferramenta te proporciona, né? Ali tem algumas informações, muitas vezes úteis, mas você montando seu dashboard, você sabe o que é mais importante para sua empresa e o que é mais importante passar para frente. Boa. Então, eu sempre recomendo utilizar. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho legal aí com o Elasticsearch e o Checkmarx e APIs, né? Coletando informações ali do tipo, cara, você está fazendo scan da aplicação, scan, mas o número de vulnerabilidades é o mesmo. Você não tá nem piorando, o que é algo bom, você não tá criando vulnerabilidades novas. Por outro lado, você tá corrigindo, você não tá fazendo nada, você tá só fazendo scan. É a mesma coisa você ir no médico toda semana e pedir pra fazer um exame de sangue. Aí você vai lá e faz o exame de sangue, você vai lá e faz o exame de sangue. Mas você tá comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, então você não vai piorar, também não vai resolver. Se o resultado for ruim, você também não tá fazendo nada pra resolver. Então é importante alguns KPIs, né, algumas vulnerabilidades, não, eu ia dizer, algumas visões, né, que vão te fazer enxergar como é a saúde do seu AppSec como um todo. Não só a aplicação ou risco, acho que isso, cara, isso é um negócio muito fundamental. E é aquela história, né? Informação, dados, acaba sendo o mundo de hoje, cara. Quando você começa a extrair, por exemplo, a gente começou a extrair informações da API lá, jogar no Elastic e ver isso num painel. A gente sabia as informações que queria buscar, mas quando você transforma isso numa visualização, por exemplo, isso te dá outros insights para outras coisas. Cara, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia puxar assim, podia puxar assado. Então, a visualização desses dados em formato de informação, olha a diferença, né? Te ajuda também a alavancar essa questão de reporting, né? Essa questão de métricas e KPIs e coisas que é importante você enxergar. Acho que isso é muito bacana de dizer. Mano, eu queria fazer uma pergunta. Se você já viu algum cliente aí, alguma coisa assim. A galera tem um documento, algum padrão, alguma coisa assim que eles seguem como mínimo de segurança, por exemplo. Cara, sem isso aqui a gente não desenvolve, ou sem isso aqui a gente não segue. Cara, até agora não. É difícil, não vi nenhum cliente com isso pronto. Eu vejo comentando, a gente tem que montar alguma coisa do mínimo entregável possível, do mínimo de segurança, só que o pessoal não tem nem a cultura ainda de desenvolvimento seguro. Então, ter um documento desse com um nível mínimo aceitável é muito difícil. É muito difícil mesmo. Não sei se você já viu em algum cliente, mas nos que eu ando atendendo, eu não vi ainda. Isso é triste, né? Esse ponto aí que você tocou, Marcos, aqui onde eu trabalho hoje, a gente tem um documento que chama MCSR, o Minimum Cyber Security Requirements. E é uma parada que eu achei fantástica, porque é uma planilha de, sei lá, 70, 80 e 96 itens. Pronto, lembrei, 96 itens. E essa planilha, e aí tem lá, é uma planilha para produtos, outra planilha para produtos que estão expostos na internet, outra planilha para não sei o que. Então, para cada tipo de produto você tem que seguir um lá. E junto com essa planilha você tem uns itens lá de Security Assessment.
Ou seja, você tem também lá uns 100 e poucos itens que você tem que fazer a avaliação da sua segurança. Essa planilha ela é obrigatória para todo produto que vai ser desenvolvido. E não é uma vez. Vamos supor que você está na versão 1.0. A hora que você for fazer a 1.1, vai fazer de novo a planilha. 1.2, de novo todos os itens. Obviamente, você fez a primeira vez, a segunda você só replica, o software não muda tanto assim, e o que mudar você vai só ajustando, porque você já fez essa definição. Mas é basicamente uma planilha e o nome diz isso, Minimum Cyber Security Requirements, ou seja, é o mínimo de requisito de segurança que todo produto tem. Nada é desenvolvido sem ter isso, nada sai, nada vai para aprovação, nada chega em produção sem ter isso. A menos que o head de segurança do departamento fala assim, ok, aceito, é uma exceção por conta disso, por conta daquilo, beleza. O que é raro de acontecer. Raro de acontecer. Mas tem que ter no processo, porque pode fazer parte. Então, o time vai começar a desenvolver, estou em alguns times agora que estão num projeto novo e tem time que já está em projeto versão, segunda, terceira versão. Então tem lá, cara, já fizemos uma versão anterior, agora é só refazer. Mas o projeto novo, por exemplo, o pessoal tá apanhando um pouco, porque é muito item e deixaram para fazer depois. Não começaram a fazer antes do desenvolvimento. Mas um desses itens tem que ter o threat modeling da aplicação. Então tem um monte de threat modeling no desenho de arquitetura. Outro item você não pode ter hard-coded credentials no seu código. Outro item você não, toda vez que você for usar um certificado na aplicação, o certificado tem que ser assim, assim, assado, tem que seguir esse guia, aí tem um link pro guia que já a empresa definiu. Se você for usar a conta de usuário, né, autenticação, utilize o AD, não utilize gerenciamento local próprio no seu banco de dados. Então, mano, itens com boas práticas de segurança que a empresa recomenda não, que a empresa definiu e que vai ser seguido. Então, é definido como requisito de segurança tudo isso, né? O nome já é Minimum Cyber Security Requirements, então é definido sobre isso. Olha só, estamos falando do item 2, e aí chega aqui no 3, é exatamente o compliance, então sem isso não rola. Todo mundo tem isso mapeado, e as métricas, porque isso tudo tem lá a planilha e alguns itens, alguns times eu estou tentando automatizar para jogar isso lá pro Azure DevOps, por exemplo. Então tem lá todos os itens, você acompanha, você tem o tracking, você tem bonitinho, tem o comentário, cara, o que foi implementado, o que não foi implementado. E, por exemplo, esse item que eu comentei, you should not have hard-coded credentials. Legal. Então o cara fez isso, o cara fala, fiz. Então eu vou lá no meu SAST, vejo se a regra disso está habilitada no scan para essa aplicação e jogo essa métrica automática no meu work item, por exemplo, no meu Azure DevOps. Então, num scan, eu consigo ver se um requisito de segurança lá atrás foi atingido durante o ciclo de desenvolvimento. Antes mesmo do cara chegar lá na validação, no teste, entendeu? Porque todo dia ele está fazendo commit, todo mundo está fazendo pull request, eu posso fazer o scan do código dele. Então, olha como é a questão de você linkar todos os itens. E, de novo, fazer um parênteses aqui, né? Essa série da SDL a gente tá fazendo justamente por isso, cara. Porque aqui você liga todos os pontos de como fazer segurança de software, né? Então, olha só como é que você liga todos os itens numa etapa, por exemplo. Né? Num item de segurança, eu já tô falando aqui de métrica, de compliance, do próprio threat modeling, de outras, de SAST, que a gente vai falar ainda aqui nos episódios. Enfim, é uma série de coisas que você consegue automatizar. E o mais importante, isso é uma política da empresa global, mano. Tem lá o mínimo de segurança. Nenhum produto é desenvolvido. A empresa dizendo o seguinte, olha, gente, a gente não abre mão disso. Nossos produtos têm que ter qualidade e segurança. A gente vende software, a gente implementa software em usina, em navio, em avião, em barco, em coisa que só mata gente, só se der merda. Então não tem como abrir mão. É simples assim, né? Provavelmente você já está fazendo 80% do esforço que você deveria ter feito ali com segurança. Então... Exato, é tanto que a gente, só fazendo um adendo aí, a gente tem o MCSR 1.0, a gente já está fazendo o 2.0, que são esses mesmos, aumentou um pouco a quantidade de itens, só que eles estão de acordo agora com uma certificação, o IEC, não sei o que lá, esqueci o número lá, mas é 62443, uma coisa assim, como se fosse o ISO 27 alguma coisa. Então, por quê? Agora o nosso mínimo já está em acordo com a certificação, ou seja, os nossos produtos já podem ser certificados de acordo internacional, tal, porque a gente já está definindo que nenhum produto vai ser feito sem isso. Então, cara, e aí olha que legal, quando todo mundo entende isso, é uma regra global, todo mundo tem que seguir, não tem, não vou fazer, é muito raro. Funciona a parada. E é o que eu sempre falo aqui, aí muita galera do Ágil, a galera vai morrer. O Álvaro, que gravou com a gente o episódio lá do Ágil, lembra? Ele adora os memes sobre Ágil. A galera que é ágil odeia isso, porque é um bagulho top-down. E o top-down atrapalha a sua agilidade normalmente. Cara, tem que ter aqui os 100 e poucos itens da planilha. Tem que ter, não tem escapatória.
Então, se o time ele é organizado, ele pensa nisso, ele tem cultura, como é o caso de muitos aqui, cara, durante o ciclo de desenvolvimento deles, né, cada sprint vai colocando um item, 2, 3, 4, bonitinho. Porque tem item que você faz no começo, tem item que você faz no final, normal. O time que tá nem aí, deixa pra fazer isso depois, na hora que chegar que ele tem que fazer o release, ele se ferrou, porque ele tem um monte de coisa pra fazer que ele não deu atenção antes. Então, assim, hard-coded credentials. Se todos os devs do time sabem sobre isso, o cara falou, opa, não vou criar um hard-coded credentials. Threat modeling, se o cara sabe sobre isso, ele não vai perder tempo depois tirando isso, fazendo refactor, entendeu? Uma coisa legal que eu vi aqui, inclusive, que é legal passar pro pessoal, é essa questão de KPIs. A galera tem uma demanda aqui de você coletar KPIs no nível global para todos os squads, todos os times, todos os produtos, acerca de vários itens. Um desses KPIs, né? Quantos requisitos de segurança são definidos e não são aplicados no desenvolvimento? Tipo assim, porque a gente tem um fluxo, uma das etapas aqui do MCSR, por exemplo, é definir requisitos de segurança. Então, vai começar um projeto, os caras definem os requisitos de segurança. E aí depois fala, cara, beleza, desses requisitos, quantos a gente não fez? O porquê não fez? O que tá acontecendo? Hoje a gente não tem essa visibilidade, a gente tá buscando por isso, é um negócio importante. E pegando, lembrei o que eu ia falar, esse gancho que você falou do retrabalho e tudo mais, essa semana mesmo eu tive um review, né, numa aplicação, e uma das vulnerabilidades que o cara tinha era assim, ó, ele tinha uma funcionalidade lá de trocar a senha. Então você tá logado no sistema, você vai lá e trocar minha senha. Na funcionalidade, você chegava na tela, já era pedir a nova senha, os dois campos, né, nova senha, confirmação e ok. E tipo assim, uma parada simples, tipo, mano, uma das políticas que tem aqui vai trocar a senha? Então pede a senha atual. Pra você garantir que o cara que tá logado, o cara que tá fazendo isso, ele é pelo menos o conhecedor daquela informação, ele é aquele usuário mesmo, algo do tipo, né? E não tinha isso. E aí o cara ficou teimando, mas pra quê? O cara já tá logado. Falei, mano, mas você pode ter um outro problema, inclusive já tinha sido mapeado nessa mesma aplicação, o cara desloga, faz logout e você continua logado, na verdade. O banco de dados, a aplicação não mata a sessão. Ou seja, qualquer um podia entrar na aplicação, trocar a senha, enfim. E aí eu falei, cara, mas já tem um problema assim, por isso que tem que ter essa funcionalidade. Tem que garantir que o cara que tá aqui... Ah, mas e se vazou a senha? Eu falei, mas aí é outro problema, é outra camada de segurança. A gente tá colocando uma camada na aplicação, que é pedir a senha atual do cara. Além de... Ou você não quer pôr a senha atual? Beleza, então arruma lá o problema de sessão, porque se eu deslogo da aplicação, eu consigo logar de novo, sem ter nem usuário, nem nada. Só revalide sua sessão. Mas assim, demorou pra cair na ficha do dev, tipo, mano, puta, verdade, é importante eu pedir a senha atual do cara antes de pedir pra ele trocar a senha, sabe? Qualquer aplicativo de banco hoje faz isso, qualquer sistema trouxa faz isso, sabe? Tava com saudade, mas acabou. Chegamos ao fim. Terceira parte do SDL, episódio 17. É 17 ou eu tô falando besteira? 17, né? 17, terceira temporada, muito episódio já por aí. Hoje ainda você acompanha o quarto episódio da série SDL, né? Mas episódio 3 a gente fica por aqui. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Antes de ir embora, vai, Marcos, dá os seus recados aí e tal. Pra quem tiver, valeu. Pra quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, compartilhe com os amiguinhos, ajuda a disseminar essa cultura de segurança que a gente tanto fala aqui, tá? Dá um curtir também, dá um likezinho aí pra aumentar aqui o nosso número de viewers e divulgar dentro da própria plataforma. Quem tiver no YouTube, deixa o comentário, o like, clica no sininho e ativa as notificações, por favor, e se inscreva no canal. No Telegram, no YouTube, vai ter um link pro canal do Telegram ali, do Cássio Batista Pereira, e do nosso canal do Discord também. E claro, temos também agora o Facebook, então estamos transmitindo também no Facebook. Vai lá, compartilha e dá um likezinho pra gente, pra ajudar a disseminar a cultura de segurança. Digo mais, estão falando que o Orkut vai voltar, estaremos lá também. Estaremos no Orkut também, não tenha dúvidas. Fechou, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Beijos.